Amados do Senhor Jesus, no seu nome, bom dia. Que Deus nos abençoe. Nós estamos trabalhando na carta aos Efésios. Não gostaria de repetir toda aquela introdução, mas lançar uma imagem na sua mente. Eu sou caipira lá do mato, e eu não sei se vocês conhecem árvore. Conhecem? Sabe o que é? Aquele negócio que cai de vez em quando em São Paulo, quando dá chuva, chama árvore. Lá no mato a gente tem bastante. Imaginem esta árvore com 3 raízes, bem unidas, o tronco forte, sua galhada bem estendida, suas folhas, seus frutos. E vocês terão aí a ideia da divisão de Efésios. No primeiro capítulo, apresenta nesta árvore como uma herança. Vocês não sabem o que é uma herança numa árvore. Há uns 14 anos atrás, tivemos de derrubar uma árvore e o trator levou suas raízes e hoje temos umas 5 árvores grandes, herança daquela primeira árvore. A Trindade apresentada no primeiro capítulo nos dá a herança da salvação. Uma herança legada pelo Pai, intermediada pelo Filho, sob a tutoria do Espírito Santo, sob a tutela do Espírito Santo. E esta herança de salvação é para nós a iluminação da sabedoria divina, a descoberta do propósito da vida do homem, da finalidade do homem, de ser para o louvor da graça de Deus. Essa descoberta, ela fica como uma frase de efeito, mais sentida do que vivida, e eu queria cortar isto hoje, deixar que sintam que a beleza da frase, pelo louvor da glória da sua graça, permaneça como uma música, como aquela música silente que paira após o hino. Mas é preciso que conheçamos a experiência desta graça, a força desta graça e a prática desta graça. Então o nos leva um tronco bonito pelos capítulos 2 e 3, para entendermos como a seiva desta graça vem das raízes firmadas na terra da criação que Deus nos deu, e sobem num só tronco, um indivíduo, mas com muitos capilares, a multidão da igreja. Então, o indivíduo nesta coletividade. Nos capítulos 4, 5 e 6, espalham-se os galhos, e o indivíduo, na sua vida com Deus, tem ali a direção, o exercício da graça, o conhecimento, o esclarecimento e o dom de vivenciar a experiência da comunhão com Cristo, na comunhão com os irmãos, na família, marido e mulher, na relação pátrio-filial, os pais e filhos,
na relação de empregador e empregado, de servidor e servido, e na experiência ministerial, numa batalha contra as trevas, contra os principados, contra a injustiça, contra o pecado, mas cheia de vício, de beleza e de ardor. No desenvolvimento desta prática, nós chegamos agora à implementação. Estamos no capítulo 4. E dissemos que se implementa no reconhecimento de que indivíduo e sociedade não são dois tratamentos diferentes. Hoje, se você for ver o discurso no nosso, eu não gosto de falar Supremo, mas no Tribunal Federal, qual é o antônimo de Supremo? Não me digam, eles são governantes, vamos honrá-los. Mas o discurso lá é tão triste. Um dos nossos Supremos afirma que não existe direito moral, existe o ético. Nós cremos numa base moral, numa base normativa, e esta nossa base normativa é a palavra de Deus. Os discursos passam mais dizendo que a justiça deve rezar na seguinte forma: na dúvida, o indivíduo não deve ser o primeiro a ser tratado, mas a sociedade. Eu me lembro que, testemunhando na época jovem, em Belo Horizonte, e ele me disse, mas é preciso tornar o quadro da pátria mais bonito. E eu disse, um quadro bonito é formado de pinceladas bonitas. Uma sociedade só existe por causa dos seus indivíduos. E então a Bíblia nos leva a considerar este primeiro passo prático. Sociedade é anônima. Os seus indivíduos têm nome. Não podemos forçar ao mundo a norma de Deus, porque o mundo jaz no pecado e não crê na norma de Deus. Mas a igreja é o testemunho desta norma. Querem modificar a nação? Modifique a igreja. A sociedade que pode ser modificada, que tem o Espírito Santo, a seiva, que tem a salvação, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que tem a glória de Deus como alvo, como significado, como propósito. Aí, então, nós vamos entender o que é há uma só fé, um só batismo, um só Deus. Chegamos, então, ao texto de Efésios 4, 7 a 11. Vou cortar o texto no meio e desdobrar em duas pregações. Mas ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até aqui. Vamos apreender esta proposição. O legado da graça opera no âmbito da unidade e diversidade.
algo que existe em todas as coisas, animadas ou inanimadas, em toda a criação, há unidade e diversidade. Como duas faces da mesma moeda, são valores integrantes da vida do membro no corpo de Cristo. Deixa-me explicar isto. Deus é trino. É um Deus em três pessoas. Cada pessoa tem relação com a outra na mais perfeita unidade de um só ser. Se vocês quiserem dizer que eu sou hipócrita, vão dizer que eu tenho duas caras, não é? Você me faz uma pergunta, eu dou uma resposta. Você diz, não, isso não é verdade. Eu falo, não, então esta é. E vou vivendo assim. Mas o Senhor é único. Tem uma só cara. Uma só identidade. No entanto, a diversidade dele permite que ele tenha, por exemplo, amor. Um Deus uno é egoísta. Não pode sair de si mesmo. Porque se sai de si mesmo é menos do que Deus. No entanto, o Deus trino move-se em amor nas pessoas da Trindade, e ele é amor, e sendo amor, ele pode extravasar e alcançar fora de si. É o fato de ser um e três que justifica este movimento chamado graça. Diz aqui, a graça foi concedida a cada um. É aquela mesma graça do capítulo 1. A graça da concessão, do chamado de Deus, da eleição de Deus. A graça de Jesus Cristo, vindo ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E a ação do Espírito, mandado por Deus, e vindo para participar de minha vida e me fazer participante da própria Trindade. Este movimento de graça é o movimento que o apóstolo diz foi concedido a cada um. Vou viajar um pouco. É lento, mas navio grande faz isso mesmo. Como vai? Graça e paz. Graça e paz. Se eu lhe chutar a canela, vai doer? E qual vai ser sua reação? Dizer ai. Dizer ai. Às vezes as pessoas levantam e dizem, isso não vai ficar assim não. Mas se o outro sabe karatê, alguma coisa, a pessoa diz, vai ficar como? Não, é que vai inchar. Você teria graça para me perdoar? Sim. Sim. Mesmo? Mesmo. Bom, um chute na canela a gente perdoa, porque está na frente de todo mundo, vai passar vergonha. Mas se amanhã eu falar mal de você a ele, vai ficar difícil, não vai? Aumenta a dificuldade, mas mesmo assim... Se eu prejudicar muito falando mal, não estou falando nem prejudicar quanto a bens materiais, estou falando a moral. Fica difícil, não? De perdoar. E todos nós temos algumas dificuldades, a gente carrega. Eu tenho brincado com o pessoal aqui que eu tenho memória de elefante. Para o mal que me fizeram, para o bem eu esqueço logo. Deus deu a nós pessoas ranzinzas, pessoas más, egoístas, pessoas que querem o bem para si a despeito de que sobre mal para os outros. Deus nos deu a graça bendita de ter sentimentos
que saem de nós para os outros. Essa é a graça de Deus. E Deus qualifica esta graça. Ele diz que é a graça de redenção. Eu fui salvo pelo Senhor Jesus. E este é o desejo de salvação. Pregar o Evangelho àqueles que não conhecem Jesus. E àqueles que conhecem, pregar o mesmo Evangelho para crescimento. É o desejo de que os outros cresçam. A gente até compra problema dos outros para poder abençoar. Esta é a graça que Deus nos deu, a força que Deus nos deu. E Ele diz, a força para confessar pecados, a força para perdoar pecados. A graça é que nos leva a abençoar e não a amaldiçoar. A pagar o mal com o bem. Porque somos salvos pelo Senhor Jesus e unidos com Ele pela morte na cruz, participantes da bênção da Trindade. Esta é a graça. E ele diz, foi concedida a cada um. Eu tenho, você tem. Eu não sei aonde está a minha, às vezes escondida. Eu preciso, por exemplo, lá em casa, né? Brigar, sair, tropeçar, cair, e lá no chão precisar de ajuda para levantar. Aí me vem um desejo de perdoar. Às vezes Deus trabalha pesado com a gente para que isso aconteça. Mas Ele prometeu que cada um teria essa bênção, essa graça. Se você ainda não achou, procura no fundo do baú. Mete a mão no coração, vai lá no fundo e traz a bênção de Deus. Outro dia alguém me dizia, eu não consigo me perdoar. Também? Quem é que consegue? Eu não morri na cruz para me perdoar. Não sou eu que me perdoo. É Cristo que me perdoa. E quando você confessa um pecado, eu não perdoo porque sou bondoso. Perdoo pela graça de Cristo na cruz. Ele morreu e pagou e me deu de graça. Cada um tem. E a Bíblia continua dizendo, segundo a proporção do dom de Cristo. É segundo a proporção da doação de Cristo na criação. Fui criado pelo mesmo Senhor que me salvou. Aquele verbo que estava com Deus, era Deus, ele estava no princípio com Deus. Em Gênesis 1, ele tem referência. E quando homem e mulher foram criados, e a ordem de multiplicar surgiu, houve a minha criação em Deus. E antes que eu fosse criado, na experiência da Trindade, eu já tinha um chamado para ser quem sou. E um chamado para a salvação, para ser quem Cristo é. Filho de Deus por adoção. Se você começa a olhar com estes olhos, sua experiência de vida vai mudar. Porque você tem o dom divino, segundo a proporção do dom de Cristo. Eu confesso para vocês que no meu egoísmo eu fujo de dor. Eu vim agora de casa, como é que eu falei? Adordoado. Adordoado é atordoado pela dor. E um desejo de ficar em casa e um desejo de vir aqui. Eu tive uma experiência hoje de ultrapassar a dor. A dor parou de doer. Ela cresceu tanto, ficou maior do que eu podia aguentar, então fica para lá.
não chegou na dor de Jesus Cristo na cruz, por causa dos meus imundos pecados. Quando eu penso em Jesus Cristo, morrendo na cruz, o que é uma desavença entre nós? O que é o preço de uma dívida, de uma palavra mal falada? Não é nada, porque Cristo deu tudo na cruz. Quando Abraão foi falar com o rei a respeito de um túmulo para sua mulher, houve uma discussão. Eu quero comprar uma terra. Não, eu dou de graça. De graça eu não quero, é para minha mulher, quero pagar. E na discussão o rei disse, que é uma terra entre nós dois? Vamos discutir. O que é qualquer pecado, o que é qualquer desavença, o que é qualquer peso, diante de Cristo carregando todos os pecados e pesos na cruz, segundo a proporção do dom de Cristo. Eles tenham a experiência de que o indivíduo pode demonstrar graça, e graça significando amor, beleza. Por isso é que quando a gente vai perdoar, deve até cantar um pouco. Oh, querido, não pense mais nisso. E aliviar a dor do que confessa. Transmitir graça ao que ouve. Por isso é que diz, então ele cita o Salmo 68, 18, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Por isso diz, quando ele subiu, levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo os que eram escravos do pecado, redimidos pelo Senhor, e agora cativos do seu amor. Por isso diz Hebreus, eles esperaram para ter esta experiência de ser levados ao paraíso, com o paraíso, pelo Senhor, para que sem nós não fossem aperfeiçoados. É esta a beleza de que dá à igreja toda o cativeiro do amor, para que indivíduos estejam presos a Cristo e entre si, ensinando o mundo, testemunhando o mundo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E levando o cativeiro, concedeu dons aos homens. Aí lembra bem a experiência de Pentecostes, quando o Senhor ascendeu aos céus, deixando os homens, ele que estava ao lado dos homens, subiu e enviou o seu Espírito para dentro dos homens, para o meio da sociedade dos homens dotados pela graça. É uma experiência maravilhosa, de saber que o Senhor habita em mim, o infinito Senhor habita em mim, para que haja graça infinita. Nunca vai faltar. O amor acaba, viu? O amor acaba. O nosso amor acaba. Pisa no meu pé que o amor acaba. Fala feio para mim que o amor acaba. Mas o amor de Cristo nunca acaba. E porque eu sou prisioneiro de Cristo, como Paulo, eu não posso deixar de amar. Se falta em mim, vem dele. É fonte inesgotável. E eu, um canal prisioneiro. Sou prisioneiro do Senhor. Segunda parte, é interessante, porque a primeira falou do caráter
do legado, a segunda parte vai falar da natureza do pecado. Graça aqui é caris. E do jeito que foi usado aqui, descreve bem aquilo que eu tenho falado, e agora com um pouco mais de desassombro, que graça é o movimento de Deus na direção da criação, para transmitir da sua própria natureza. E falo com mais desassombro, porque encontrei boa gente denominando. Um autor, por exemplo, diz, é uma autodoação de Deus. Doação dele próprio. Ora, que quer dizer subiu? Que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E depois dele, homens foram ao céu. Alguns pela morte, outros trasladados. Antes, eles ficavam no seio de Abraão, o paraíso. Mas o Senhor levou cativo o cativeiro. E Paulo, quando diz que foi ao céu, ele diz, subi ao céu. O cativeiro está junto do Senhor. Por que este texto foi colocado aqui? Parece uma inserção sem propósito. Mas o propósito é esclarecido. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Essa palavra encher, em outras traduções, é cumprir. E se ajusta com a palavra do Senhor Jesus na cruz, dizendo, está consumado. O Senhor que cumpriu todas as coisas, enviou seu Espírito para encher a nossa vida, a sua individualmente, e da nossa unidade em Cristo. É Ele que é o objeto do nosso culto, é Ele que é o objeto da nossa ação moral. Uma experiência triste que eu tive, eu sempre fui medroso, muito. Por isso resolvi ser briguento para suplantar o medo. E eu gostava de atravessar o pasto sem olhar para o governo e o segredo. Governo era um boi de aspa muito larga. Aliás, a proprietária da fazenda está aqui. Atravessava o pasto quando, de repente, o governo resolveu me perseguir. É sempre assim, o governo. E ninguém me contava o segredo. Eu descobri por mim. O bicho era bravo, era manso para ir na carroça, ouvindo o gemido da roda, mas solto no pasto, ele corria. E deslocava o ar, ou era eu. Eu não sei como eu passei por uma cerca de arame farpado. Creio que saltei, ou fiz como em desenho animado, que passa no meio do arame, corta o corpo e sai do outro lado direitinho. Sei que me safei. Quando eu entendo este enchimento de ação, que nos tira o medo, que nos faz agir de maneira rápida, precisa, quando o boi nos ataca.
quando o bicho nos ataca. Vocês querem saber o que é crente atacado de ira? Uns têm raiva de buzina de motocicleta, que nem eu. Outros têm raiva de gente que corta a frente no trânsito. Outros são pedestres e vão lá andando na faixa, olhando mal para os carros parados. Pode ver, pedestre tem ódio de carro parado. Pode ser até um motorista, porque chega a vez dele. Quando ele está no volante, ele fica acelerando e ameaçando os pedestres. Esperando só acender o sinal. Somos nós nas nossas relações. Relação marido-mulher, pai e filho, patrão e empregado. Não somos indivíduos participantes de uma unidade, mas somos únicos na nossa briga contra o resto. E isto é exposto. Expomos o nosso coração. Dentro de nós, temos problemas diversos. Eu tenho lá meus problemas. Pensei que medo fosse passar, foi passar depois dos 60. Eu me enfrentava uma escuridão à noite, só para provar que não tinha fantasma. Mas que tinha medo, tinha. Depois a gente vai ficando velho, o fantasma já não gosta mais da gente, então a gente vai perdendo medo. Eu tinha medo de relacionamentos. Pessoas doem. Pessoas fazem atrito. Somos porcos espinhos. Machucamos ao contato. Deus nos enche de nova força. Uma força de amor. Uma força de paz. Paz não calcada na passividade, mas na cruz de Cristo, porque Ele fez a paz, eu faço a paz, e Deus tira o medo do meu coração. Nós vivemos sob a sombra de culpa e medo. Somos culpados do pecado do Éden e temos medo da proximidade de Deus. E isto reflete em todas as ações. Agora, salvos pelo Senhor Jesus, cada indivíduo recebe esta força, este poder, este dom, para não pensar em si, mas pensar em Deus primeiro e no próximo, como se fosse em si mesmo. Alguém me perguntou recentemente, ali naquela comunicação da mídia social, como é que eu faço para adquirir conhecimento, sabedoria? Eu falei, decore provérbios e aplique. A pessoa, mas é muito difícil. Ora, criança hoje chega lá no computador e me ensina. Criança usa palavras que eu nunca aprendi na vida. Tem gente de 4 anos compondo peça musical. Deus disse que Ele nos deu o poder para essas vitórias. E este poder é Cristo. Me diga o seguinte, vou repetir que já falei em outra mensagem. O que é que te para? Você perdeu a paciência lá em casa. Você está gritando com o cachorro e aí chega alguém e bate a porta. É um presbítero, o que você faz? Se for mulher, vai arranjar o cabelo, dá uma ajeitadinha assim. Estávamos pensando no Senhor. Se for homem, vai arranjar a calça, olhar bravo para a mulher, ir à porta e dizer, que bom que veio louvar e orar. Somos hipócritas. O que é que nos para? O corte da mesada? Olha que se você fizer isso, não tem mesada. Nossa, isso daí é coleira para muitos. O que deve nos parar
é o amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, eu olho o meu semelhante e o amor de Deus me constrange a que eu o ame, a que toda a graça venha. Cristo é o centro. Não tenham dúvida. O que torna um homem humilde é a humildade do Senhor Jesus, que a si mesmo se esvaziou. O que torna um homem sensível é a sensibilidade que o Espírito Santo dá para conhecer o próprio problema, as próprias forças, o problema e a fraqueza do outro. E o texto continua. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores mestres. Ele mesmo concedeu. É uma derivação das palavras dom e concessão. Deus deu dons aos indivíduos. Romanos, Coríntios falam sobre essas coisas. E homens dotados, que exercitaram seus dons, ele concede à igreja. Tem havido muita discussão aí se existe apóstolo hoje ou não. 2 dos apóstolos famosos aí vieram a Cristo numa pregação minha lá em Goiás, em Anápolis. Até o dia que eu ia sair da Igreja Nacional, um deles me mandou um aviso: você vai sair da IPB? Era da IPN, Igreja Presbiteriana Nacional. Vai sair? Vem ser bispo aqui. Eu não. Eu levei o cara a Cristo, no mínimo eu tenho de ser pai apóstolo. Vamos esclarecer o seguinte. Apóstolos, da forma como descritos no Evangelho, são aqueles que conviveram com o Senhor, que o viram e testemunharam sua ressurreição, que Paulo teve a experiência depois, mas diz que era a experiência com o Senhor redivivo, que apareceu a ele no caminho de Damasco. Estes eram homens que receberam o poder do dom direto. Um primo que estudava comigo, uma vez passando na rua, viu um pobre e disse: levanta e anda. O cara falou: como? O cara não tinha perna. Eles receberam o dom de exercer o poder de Deus. No entanto, este dom cessou quando morreram os homens que estavam com o poder. Mas existe característica de apóstolos, como o próprio Timóteo foi chamado de apóstolo e não era. Existe este ministério apostólico diferente daqueles que viveram a experiência do poder. Estes até hoje existem, que são homens que vivem sob o poder. Eles não têm o poder de ordenar, eles têm a função de estabelecer as colunas da igreja, das igrejas, e de orar a Deus pedindo que o seu poder seja exercido, como todos nós temos. Porque somos enviados, todos, apóstolos. Alguns têm função específica de apóstolos e vivem sob o poder de Deus. Outros para profetas, que desde os primeiros tempos
Já no Velho Testamento existiam. Algumas pessoas confundem a função de profeta com o de adivinhar o futuro ou de predição. Existe isto de predição derivado da verdadeira função de profeta. O verdadeiro profeta fala aos homens de forma histórica, de forma teleológica, considerando o futuro. E um exemplo de profeta evangelista é o Dr. Francis Schaeffer. Vá ler hoje o que ele escreveu anos atrás. Faleceu em 84. Ele disse: o dia em que permitirem o aborto, abrirão a porta para a eutanásia. Está acontecendo. Homens abandonarão até a discussão do valor do ser humano para torná-lo igual ao vegetal. Há país que já tem direito da mandioca? Não, da mandioca é aquela do Brasil. Direito das batatas, né? Vivemos num mundo em que o ser humano foi tratado como animal e agora é coisa. Nós teríamos que despertar isto. Profetas têm que falar na área da política, na área do direito, têm de falar na área da agronomia, têm de falar na área da veterinária, na área da medicina, têm de dar testemunho desta graça de Deus normatizada na Bíblia. São os profetas os que falam de Deus aos homens. Outros para evangelistas. Alguns são professores evangelistas, treinam os evangelistas. Mas, na verdade, o dom é passado para que todo o corpo o exerça. Minha cabeça é apostólica. Meus ombros e braços são proféticos. O meu andar é evangelista. Bem-aventurados os pés, formosos os pés dos que anunciam boas novas. Assim eu penso como Deus quer, eu tenho ações mentais e físicas como Deus quer, e vou pelos caminhos que Deus quer. Como isso é prático? Veja, eu estou precisando de uma ajuda lá, estou criando os filhos, e tem um deles que não dá mais. O que a senhora me receita? Eu sei, é para exercer, como que se chama? Dominação, né? Eu pego meu filho, ponho de cabeça para baixo, seguro as patinhas, seguro as pernas e fico olhando para ele, né? Até ele acostumar comigo, não é isso? Eu vou fazer, como que vai fazer isso? Eu já estou arcado, trincado, pegar, eu ia falar baleia, mas esse homem grande. Nós seguimos o conselho dos ímpios. O Salmo diz que é para não andar no caminho deles, não seguir a filosofia deles. Não me venha com, como chamo, Olavo de Carvalho. Ou diz que Cristo o salvou, ou eu vou ler apenas como ficção literária. Tem coisa boa? Tem. A chuva cai sobre todos, a graça de Deus também. Mas não vou ter comunhão, não vou me assentar, não vou viver por ali. No entanto, tem muita gente pedindo informação para casamento de pessoas que não têm condições de abrir a boca. Tem gente emprestando dinheiro de, como chama aquele que...
A Joca? Eu não sei, porque não... Nós vivemos o conselho dos ímpios. E a palavra de Deus nos diz, não, não. É preciso ser instruído na igreja. Não é só falar, Jesus Cristo morreu e ressuscitou e você vai para o céu chorar comigo. Mas ter uma vida de evangelista, uma vida que mostre a graça de Deus, uma vida em que o perdão, a confissão, o arrependimento estejam ali à mostra, a beleza de Deus, para que a palavra que evangeliza tenha apoio. E diz a Bíblia, outros para pastores mestres. São os pregadores das igrejas, os que ensinam. Este é um conjunto que Deus arquitetou para montar a sociedade. Não é uma sociedade onde cada um faz o que quer. Não é uma sociedade sem rumo, mas uma sociedade guardada por homens dotados, concedidos à igreja, para despertar o dom dos outros. Diz o apóstolo São Paulo, que os apóstolos foram considerados como rabo, como cauda, os últimos. E que aqueles que pastoreiam com humildade, não como dominadores, mas servindo. Então, deixe-me dizer uma palavra para você, para terminar. Guarde esta palavra, serviço. O que o indivíduo faz para o outro e para todos, chama-se serviço. Ministério quer dizer serviço. Ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico e o ministério do ensino. São serviços para montar a vida, tornando cada pincelada bonita num quadro bonito. Ouçam o que diz Romanos 12, 3-5, com atenção. É a conclusão. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Pense antes com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Deus os abençoe.